Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar? Meus queridos irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando o tema vida devocional, as práticas de vida cristã que mantêm a nossa saúde espiritual, que dão a manutenção do nosso relacionamento com Deus. E o nosso tema de hoje a respeito de vida devocional é esse aí: o cristão e o seu relacionamento com a Bíblia Sagrada. A Bíblia, como nós vimos, como vocês estudaram aqui na semana passada, é a inspirada palavra de Deus. E quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, nós falamos também que só ela é inspirada. Só a Bíblia é soprada por Deus. Não existe outra fonte de autoridade infalível além da Bíblia. Tira um pouquinho do médio para mim, Zé, está muito eco aqui. Aleluia. Profecias, revelações, visões, músicas, enfim, tudo aquilo que parte do ser humano é passível de erro, é passível de falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus é a única fonte de autoridade inspirada, portanto, só ela não erra, porque só ela parte direto do próprio Deus. Quando uma pessoa é usada na igreja para pregar a palavra, para trazer um ensinamento, ela é iluminada por Deus. Deus a direciona pelos caminhos da Bíblia Sagrada. Mas essa pessoa pode muito bem errar no uso da palavra de Deus, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela sempre está correta porque ela é soprada por Deus. E a Bíblia é também a única forma pela qual Deus se deu a conhecer ao homem. Nós nos encontramos com Deus, irmãos, muitas vezes quando Ele se revela para nós, quando Ele fala ao nosso coração, e isso acontece, às vezes nem na igreja nós não entramos e Deus fala com a gente e nos chama para a salvação. Deus se dá a conhecer ao homem de uma forma espiritual, de uma forma que não é humana. Mas para que o homem conheça a Deus, para que o homem entenda a Deus, não existe outro caminho. Deus, eu já disse isso aqui, não tem entrelinhas. Deus não tem subentendidos. Deus, Ele não tem nenhuma forma mística de se revelar ao ser humano. Deus se revela na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, nós seguimos. Não importa o que digam as outras pessoas, não importa o quanto a sociedade ache isso estranho. Se está na Bíblia, nós seguimos. E se não está na Bíblia, nós repudiamos. Não importam os costumes da igreja, não importam as tradições. Se não está na Bíblia, nós não seguimos, porque só a Bíblia nos revela Deus. A profundidade do relacionamento do crente com a Bíblia é o que define o nível do seu relacionamento com Deus. A profundidade do conhecimento devocional que o crente tem da Bíblia é o que define a profundidade do seu conhecimento de Deus. Deus se encontra na sua palavra. Existem muitas formas do homem se aproximar da Bíblia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. A fé é um requisito fundamental para todos aqueles que querem conhecer a Deus. O escritor aos Hebreus disse que aquele que se achega a Deus precisa ter fé, porque sem fé é impossível conhecer a Deus, é impossível saber quem é Deus, é impossível agradar a Deus. Então a fé é um requisito fundamental para se encontrar com Deus, porque Deus se revela na sua palavra, mas não de uma forma intelectual. Tá bom o som aí atrás, irmãos? Tá bom? Tá claro? Tá com muito eco aqui, Zezinho. Parece que eu estou dentro de uma lata de refrigerante. Aleluia. Tenta resolver esse negócio, tenta melhorar esse trem aí para nós. Essa revelação de Deus na Bíblia, meus irmãos, não é feita de uma forma intelectual.
É possível que a pessoa estude muita teologia, tenha muito conhecimento teórico, mas ainda assim não tenha nada com Deus, não conheça Deus, não se encontre com Deus e não saiba quem é Deus. Deus se revela na Bíblia de uma forma espiritual. Olha o que diz aquele texto que está lá na projeção. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus se revela na sua palavra, mas se revela de uma forma espiritual. Deus fala com o crente através da sua palavra. A palavra de Deus é viva, e o crente, quando se aproxima da Bíblia, não é apenas com o seu intelecto, não é apenas com armas humanas. Eu vou falar um pouquinho hoje a respeito de leitura bíblica, irmãos, e a gente vai aprender que o crente precisa usar dicionário bíblico, precisa usar comentário bíblico, precisa pesquisar na internet, precisa adquirir informações, precisa estudar geografia bíblica, história bíblica. Tudo isso é muito importante, mas não é simplesmente isso que faz o homem conhecer a Deus. Quando nós nos aproximamos da Bíblia para ler, quando nos aproximamos da Bíblia para estudar, antes de mais nada, nós temos que lembrar que foi Deus quem se revelou aqui. E isso não é como qualquer outro livro de literatura, é a inspirada palavra do Senhor. Quando nos aproximamos dessa palavra, temos que nos aproximar com temor, porque quando nos aproximamos da Bíblia com temor, encontramos sabedoria espiritual. Olha o que diz o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, quando eu busco a Deus na sua palavra com temor, eu encontro uma sabedoria que está acima desse mundo, uma sabedoria divina. Isso, meus irmãos, não acontece na oração de madrugada no monte, não acontece na vigília, não acontece nas campanhas. Isso acontece quando, com temor, com tremor e com reverência, o crente se aproxima da Bíblia Sagrada. Ele descobre mistérios inimagináveis nas páginas da Bíblia. E o conhecimento do santo, a prudência. Quer dizer, quando conhecemos a Deus, aprendemos a ser prudentes para viver aqui nessa terra. A verdadeira sabedoria está revelada na palavra de Deus. Por isso é fundamental a vida de leitura do cristão. Crente precisa ler a Bíblia. Entenda o seguinte, meu querido: independente do seu nível de estudo, da sua capacidade de ler, Deus escolheu se revelar através da Escrita. Deus quis assim. Essa foi a forma que Ele escolheu. Aí, ó, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando o crente procura a Jesus, ele vai encontrar a Bíblia, porque é na Bíblia que está a vida eterna. Deus escolheu se revelar para o mundo através da Escrita. Por isso o cristão tem que aprender a buscar a Deus através da leitura. Isso é péssimo, porque brasileiro tem uma preguiça de ler. Crente tem uma preguiça de ler. Tem um irmão que a Bíblia dele chega a estar amarela no Salmo 91, né? Porque fica lá em cima da estante, aberta no Salmo 91 com uma fitinha no meio, mas ele nunca leu o que está escrito ali. E não é essa a vontade de Deus. Deus se revela na Bíblia, nós precisamos ler. Há muitos cristãos que apenas leem a Bíblia na hora da leitura devocional aqui. Quando o pastor Josué pede para abrir a Bíblia lá em Crônicas, a gente abre, e depois disso nunca mais. A gente guarda ela no porta-luvas do carro, lá dentro da gaveta, no fundo da bolsa, e só vai voltar a abrir a Bíblia na próxima leitura devocional. Irmão, Deus escolheu se revelar para você através da Escrita. Então você precisa buscá-lo através da leitura. Mas e quem tem pouca leitura? E quem não tem muita facilidade? Olha, é para isso que tem pastor na igreja, é para isso que tem escola bíblica dominical, é para isso que tem culto de ensinamento. Meus irmãos, eu sou muito preocupado com as pessoas que ensinam na igreja, muito preocupado com as pessoas que pregam. De vez em quando a gente acaba pisando na bola, né?
e aparece algum pregador meia boca. Mas a gente toma muito cuidado, porque muitas pessoas que fazem parte do nosso povo não têm facilidade de leitura, não têm muito conhecimento bíblico, e quando vem no culto de ensinamento, quer ouvir o quê? Bíblia. Quando vem na escola dominical, quer ouvir o quê? Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e é na palavra de Deus, olha lá o que está escrito, é na palavra de Deus que se encontra a vida eterna, porque ela revela Jesus. Não é horrível quando você ouve uma pregação que a pessoa contando historinha, contando a vida dela, e testemunha, e Bíblia nada? Você assiste uma aula que a pessoa testemunha, dá suas próprias opiniões, e Bíblia nada? Não é o que a gente busca, porque é na Escritura Sagrada que nós encontramos a vida eterna. É na Bíblia Sagrada que está a vida eterna. Então, se você tem dificuldade na leitura, quinta-feira, acho que 2 quintas-feiras atrás, eu preguei a respeito disso, esse texto. Bem-aventurado aquele que lê, tem que ler. Você precisa ler. Tem dificuldade para ler? Não é por isso que você vai deixar de ler. Precisa buscar a Deus lendo a Bíblia. Mas Deus também diz mais: os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, se você não é tão bom de leitura, você tem a opção de ouvir. É por isso, pastores, é por isso, líderes da igreja, que quando nós ensinamos nosso departamento, quando nós damos uma palavra de reflexão no ensaio, na reunião do ciclo de oração, na escola bíblica dominical, quando temos a oportunidade de uma saudação no domingo à noite, nós não podemos pegar esse microfone para expressar nossas próprias opiniões, porque bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia, e não as nossas palavras, e não as nossas ideias, porque as nossas palavras podem até impactar a pessoa naquele momento, mas só a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Só a palavra de Deus transforma vidas. Só a palavra de Deus canaliza a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito até a presença do Altíssimo. Através das minhas ideias eu posso mudar os seus costumes, as suas roupas, o seu jeito de ser, mas eu não posso transformar o teu coração. Só o que transforma o coração do crente é a palavra desse livro, dessa profecia, é a palavra de Deus. Não podemos criar os nossos próprios meios de buscar a Deus. Não podemos criar dentro da igreja os nossos próprios conceitos do que é servir a Deus. O crente precisa ter o hábito da leitura. Se você é crente e não gosta de ler a Bíblia, você sempre terá uma vida espiritual deficiente, sempre terá uma vida devocional deficiente, e nunca poderá ser um líder da igreja. E se você lê a Bíblia e não está disposto a mudar os seus pensamentos, os seus paradigmas e os seus preconceitos, você nunca poderá ser um obreiro dentro da igreja. Porque o que importa para nós, irmão, não é o que eu acho, não é o que você acha, mas o que está escrito nessa palavra, que é a palavra da vida eterna. Amém? Tenha uma vida de leitura, porque isso é fundamental para a sua vida espiritual. Nós vamos falar aqui sobre 2 tipos de leitura bíblica, 2 formas diferentes do crente se aproximar da Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, o que é que nós estamos procurando? Então, 2 formas de se aproximar da Bíblia. O primeiro é o estudo sistêmico, é o estudo sistemático da palavra de Deus. Tem muita gente que fala que estudar a Bíblia deixa o crente chato, né? Deixa o crente incrédulo. Aquele irmão ali, depois que começou a estudar teologia, agora ele ficou chato. Tudo ele questiona, tudo ele reclama, tudo ele fala que não é daquele jeito, ficou chato. Eu acho que ele morreu. Irmão, eu sou professor de teologia, eu estudei muita teologia, eu dou aula de teologia há muitos anos, e eu sou chato também, mas não é por isso, porque eu sempre fui. Teologia não tira a espiritualidade de ninguém, só daquele que já não tinha. Aquele que já era morto antes, agora ele é morto e chato. Mas aquele que era espiritual e foi estudar teologia, ele edificou a sua fé e acrescentou conteúdo àquilo que ele crê. Não existe esse negócio de crente estudar e começar a se tornar incrédulo. Quem diz isso? A Bíblia.
ver o que a Bíblia diz sobre isso? Paulo, ele pregou na cidade de Tessalônica, pregou uma passagem muito rápida, foi muito perseguido lá, mas deixou uma bela igreja fundada lá em Tessalônica. E ele saiu fugido de lá e foi para Bereia. Quando chegou em Bereia, Paulo começou a pregar a palavra. E os bereanos, eles eram diferentes dos tessalonicenses. Olha para mim. Os irmãos de Tessalônica eram 8 ou 80. Ou eles não aceitavam a palavra e perseguiam Paulo, ou eles ouviam o que Paulo falava e davam glória a Deus. Os bereanos não. Os bereanos, enquanto Paulo pregava, eles pegavam os rolos da Bíblia e conferiam se é verdade que Paulo está falando. Hoje nós chamaríamos os bereanos de chatos, né? De incrédulos. Esse irmão parece que não tem fé. O irmão está pregando, e eles fechar o olho e dar uns glória a Deus, fica lá na Bíblia. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Crente tem que estudar. O que é o estudo sistemático, irmãos? É quando você tem uma dúvida a respeito da Bíblia e você vai procurar na Bíblia as respostas para essa sua dúvida. Você pega lá uma concordância bíblica, um dicionário bíblico, aí você tem uma dúvida, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Quero saber mais a respeito do Espírito Santo. Então você pega todos os textos bíblicos que falam a respeito do Espírito Santo e vai ler e vai analisar para aprender a respeito do Espírito Santo. Está em dúvida a respeito da salvação? Então você pega todos os textos a respeito da salvação na Bíblia e vai ler todos eles para aprender o que a Bíblia ensina a respeito da salvação. Se chama estudo sistemático da Bíblia. Dá trabalho, é cansativo e nem todo mundo gosta. Mas é isso que faz com que a pessoa não venha falar besteira aqui no microfone. Amém? É isso que faz com que a pessoa não vá falar besteira na frente do departamento. É você falar assim: peraí, eu tenho que trazer uma mensagem lá na igreja a respeito do Espírito Santo. Então, eu não vou pegar um texto qualquer, porque muita gente, para poder fazer uso da Bíblia, faz assim: ele pega um texto sobre o Espírito Santo, fecha a Bíblia e fala tudo aquilo que ele pensa. Está errado? Eu tenho que dar um estudo, eu tenho que dar uma palavra, uma saudação, uma reflexão, um bate-papo sobre o Espírito Santo. Então deixa eu pegar a Bíblia e ver o que ela diz a respeito do Espírito Santo, para que eu não pregue a minha própria vontade. Porque lá em Apocalipse diz que aquele que acrescentar conteúdo a essa palavra, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. Então, estudo sistemático dá trabalho, mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a buscar respostas na Bíblia, o que acontece com a gente? O que Paulo fala? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é manejar bem a Bíblia, irmãos? Manejar bem a palavra da verdade é saber onde é que estão as respostas para as perguntas que vierem. Ah, não, eu acho que aquele debate, eu acho, aquele acha, o outro que acha o quê? Vê o que a palavra diz, vê o que está escrito aqui, o que Jesus disse, o que Deus disse, porque é isso que interessa para nós. Quando o obreiro maneja bem a palavra da verdade, ele não entra em debate, ele não entra nessas picuinhas, essas bobagens que nós vemos por aí, em sala de seminário, até em escolas dominicais, esses bate-boca. A Bíblia está escrito, não é a tua opinião, é a minha opinião, porque o que eu estou manejando aqui é a palavra da verdade, e é isso que faz a igreja crescer e ser edificada. É a Bíblia que nós buscamos aqui, irmãos, amém? Amém. Muito bem. O estudo é fundamental para compreendermos os propósitos e a vontade de Deus. Por que Deus criou o homem? A Bíblia responde. A gente já comentou isso aqui.